Ok. Ora bem, então cá estamos nós para mais uma entrevista extraordinária, mas agora com profissionais. E à medida que vocês vão entrando, já sabem, vou partilhando aqui com a minha página e vou-vos dando aqui as boas-vindas a vocês. E hoje tenho aqui um agradecimento que eu gostava de fazer, um agradecimento público, aqui a um de vós que esteve aí ontem, naquelas perguntas e respostas relativamente ao workshop, e a Carla Moreira, que eu não sei se ela estará já aqui ou se ela hoje estará aqui, mas ela depois mandou uma mensagem e que eu quero agradecer publicamente porque é muito relevante, embora eu tenha ficado muito triste comigo, mas foi muito interessante, por isso deixem-me só então aqui partilhar e já vou dizer porque é que eu fiquei triste comigo e fiquei contente por ela ter enviado a mensagem e que até foi uma querida por ter mandado em particular, mas vocês estão à vontade comigo, estão à vontade para alguma coisa que eu possa dizer e que não está correta, vocês poderem sempre dizer, tá bem? Porque tal como eu vos disse ontem, e quando eu fiz questão ontem de ter ali aquele bocadinho a conversar com vocês em relação ao workshop, porque houve perguntas muito importantes relativamente até ao acesso ao ensino superior, e eu dei uma informação incorreta, tá bem? Porque a nossa lei, nós quando vemos a legislação, de facto às vezes podemos interpretar de uma maneira diferente e de facto houve dúvidas, esta dúvida existiu tanto que até veio nas perguntas, nas FAQs, né, naquelas perguntas mais frequentes que está lá de facto no site da Direção-Geral do Ensino Superior, que é relativamente, eu tinha dado uma informação incorreta, que era, este ano, quem faz exames, os exames vão funcionar apenas como provas de ingresso, ok? E eu tinha-vos dado aquela ideia de que aqueles alunos que ano passado tinham feito o exame e que tinham chumbado a disciplina, porque tinham tido 10, imaginemos, né? 10 no 10º ano e 10 no 11º, foram em exame, tiveram para aí um 6 e desceram e tinham chumbado a disciplina. Por aquilo que eu tinha lido na lei, eu tinha trocado informações com algumas colegas, nós tínhamos interpretado de que, como este ano os exames só vão contar como prova de ingresso, nós acharíamos então que, em comparação com o ano passado, estes alunos estariam transitados, ou seja, se tinham positiva em termos de classificação interna, então o exame não poderia prejudicar, mas isso não é verdade para aqueles alunos que já tinham fechado a disciplina, está bem? Por isso é só fazer aqui um reparo, queria muito agradecer à Carla, porque ela de facto mandou uma mensagem, dizia, Daniela, olha, mas para os alunos que já tinham feito o exame, que já tinham fechado a disciplina, tinham feito o exame, tinham de facto baixado a nota e tinham chumbado, para esses não se aplica esta situação. Lá naquela lei que eu vos disse, de 7 de Abril, não está claro, e por isso a minha interpretação, tal como de outras colegas, era de que estes alunos de facto teriam transitado, mas está incorreta, tá bem? Por isso, eles têm mesmo que fazer exame este ano para transitar a disciplina. Além do mais, é assim, se eles precisarem mesmo da nota desse exame para poder fazer ingresso, eles teriam mesmo que fazer este ano, portanto, se tinham tido 6, tinham que ter mesmo no mínimo 9,5, não é? Por isso, mas pronto, eu gosto muito das coisas ficarem claras e também dizer-vos que assim, quero mesmo muito sempre passar uma informação correta, porque muitas vezes aquilo que acontece é que às vezes os nossos filhos têm informações incorretas e isso faz com que eles às vezes não tomem determinadas decisões e por isso quando eu as deteto, ou se vocês as detetarem, gosto que me digam e eu assumo aqui, pronto, que também tenho aqui uma informação incorreta, pronto, está tudo bem, okay? Nós todos erramos e é bom voltar atrás, sempre a pensar nos miúdos, que isso é para mim o mais importante. Mas vamos então começar, também peço desculpa porque até entrei aqui 2 minutos atrasados, mas eu já vi que está aqui várias pessoas a nos assistir e por isso a nossa conversa de hoje é um bocadinho diferente das ciências, nós temos andado a conversar sobre ciências, mas hoje vamos interromper aqui com as artes, não é? Porque de facto também tenho muitos jovens e alguns pais até têm dito que os nossos filhos, muito engraçados, recebi uma mensagem de uma mãe a dizer que a filha até vai para artes, mas que ela dizia, se calhar se tivesse ido para ciências tinha mais saídas. E a minha convidada é uma convidada muito especial, porque ela até pode contar, e é isso que ela veio fazer também, que é contar que no caso dela, de facto, foi para artes, mesmo se calhar ouvindo estes comentários, porque os alunos que às vezes que escolhem artes visuais, às vezes têm estes comentários e são de saída, para que é que vais fazer? E ela de facto tem aqui um percurso espetacular e por isso eu quis muito também a trazer, mas vocês já sabem, agora aqui o foco é o que é que este profissional faz. E portanto, sem mais demoras, eu vou-vos apresentar aqui a minha convidada, que é a Márcia Pedro, mas ela vai se apresentar. Já agora fico curiosa para saber como é que ela se vai apresentar. Por isso, Márcia, olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? E obrigada por teres aceito aqui o convite para falar comigo.
Tudo bem. Então conta, como é que tu te apresentas? Então, olha, antes de mais, boa noite a todos, não é? E pronto, obrigada pelo interesse na área, que é sempre importante. Como é que eu me apresento? Eu, falando profissionalmente, sou uma designer de interiores, desde sempre gostei bastante desta área, foi uma coisa que sempre foi uma coisa que eu tive alguma curiosidade, os meus professores também me incentivavam nesse sentido. E acabei por ir para design de interiores e escolher artes como o curso do secundário. Sempre, acho que desde que me lembro que sempre quis seguir alguma coisa relacionada com artes, não via sinceramente a fazer outra coisa, acho que é isso. Ok, mas olha, a gente vai falar do percurso, vamos começar antes pela parte profissional, portanto, tu agora és de facto uma designer de interiores, é isso? Sim. Ok, então conta-me o que é um design de interiores? O que é que tu fazes no teu dia-a-dia? É assim, um designer de interiores, portanto, nós lidamos muitas das vezes com exigências por parte do cliente que ele próprio não sabe resolver, portanto, nós no fundo acabamos por ser uma resolução de vários problemas para o cliente e até olhando globalmente, até somos uma forma de poupança, ao contrário do que muitas das pessoas pensam que vão gastar imenso dinheiro em design de interiores. Não, nós no fundo tentamos organizar as ideias pela pessoa que nos está a tentar contratar, não é? A pontos dela conseguir economicamente também pensar assertivamente e fazer escolhas, portanto, certas sobre o que vai colocar na sua casa e o que lhe dá mais conforto. Muitas das vezes as pessoas não têm assim grande noção do que é que podem pôr, de soluções que não pensaram, etc. E nós ajudamos nesse sentido, o que a longo prazo acaba por ser uma coisa que lhes poupa algum dinheiro, porque usam gastar dinheiro em coisas que não gostam e depois querem devolver, ou que não fazem sentido depois nas vivências diárias. O que é que um designer de interiores faz? É assim, isto depende um bocadinho qual é a modalidade que o designer de interiores está a praticar. Portanto, existem aqui várias vertentes de atuação, nós podemos estar integrados numa equipa e fazer parte de um ateliê, nós podemos também fazer o nosso trabalho a título, portanto, individual, no sentido de usarmos o nosso cunho como uma marca, não é? E, no fundo, criarmos nós o nosso próprio negócio. E depois existe a outra vertente ligada mais à resolução de espaços, seja espaços efêmeros, como exposições, fluxos de pessoas. Isto tudo as pessoas às vezes não pensam que é o designer de interiores que também pode ajudar a resolver, mas são coisas que passam, portanto, pelo dia-a-dia de várias pessoas dentro da área. Aqui um bocadinho, pegando na parte das saídas profissionais que estavas a falar há pouco, existe várias ramificações desta área do design de interiores. No dia a dia, eu falo por mim, eu estou integrada na minha equipa, num ateliê, então basicamente passa muito por receber, portanto, a parte do briefing do cliente, ou seja, o que é que ele quer para a casa inteira, ou para o espaço, ou para determinado projeto que vá fazer, não tendo diretamente a ver com a casa, mas pode ter a ver com a restauração, ou hotelaria, ou qualquer espaço, no fundo, em que o ser humano habite ou esteja inserido. Portanto, o que nós fazemos é criar espaços e intenções para o maior conforto e funcionalismo de quem o vai, portanto, usar. O dia a dia passa, portanto, como eu estava a dizer, por receber o briefing do cliente, tratar a parte criativa, no fundo, englobar a nível conceptual, pensar no que é que pode servir, o que é que não pode, o que é que funciona, o que é que pode não funcionar, e experimentar, não é? Uma fase de experimentação, no fundo. Posto isto, existe uma fase de escolhas e de materiais, onde é preciso ter, portanto, diverso conhecimento abrangente a nível de materiais e de várias escolhas que podem ser utilizadas para diferentes soluções. No meu caso, passa um bocadinho também por renderização e por desenvolvimento de imagens de pré-visualização, portanto, para os clientes perceberem também o que é que nós estamos a pensar e como é que nós podemos mostrar isso, não é? Então eu faço imagens render, não é? No fundo são pré-visualizações que se assemelham bastante ao que nós estamos a tentar propor e é sempre esse o nosso foco, não é? Que o cliente vai elucidado do que nós estamos a tentar explicar para termos, no fundo, uma comunicação mais equilibrada e mais transparente e saímos todos satisfeitos. Depois disto, vêm muitas outras coisas, não é? Logísticas.
porque tu usas termos técnicos. Explica-me lá um bocadinho essa questão da imagem. Está tudo bem, estás na tua área, mas explica um bocadinho. Quando tu dizes, tens uma imagem, tu disseste renda, uma imagem renda. Pronto, daí eu estar a dizer que era uma pré-visualização, portanto, não é uma pré-visualização do meu próprio conceito. Vamos pôr isto assim, imaginemos que temos um espaço, não é? A pessoa vem ter connosco ao ateliê, pede o seu projeto, nós temos uma reunião para perceber o interesse da pessoa, o que é que ela gosta, o que é que não gosta, o que é que funciona, quais são as necessidades, como é que ela vê o espaço, como é que ela se quer sentir no espaço, e no fundo isto são tudo chaves que nós guardamos para conseguirmos criar um conceito onde todas estas chaves têm que estar pelo menos mencionadas e trabalhadas de alguma forma. Depois, fica a ideia de como é que eu mostro isto ao cliente. Não é? Como é que eu, da minha cabeça, consigo transpor. Antigamente as pessoas faziam aguarelas, faziam desenhos, perspectivas, etc., para tentar mostrar ao cliente o que é que estavam a pensar. E era a única forma, portanto, do cliente aceitar, e muitas das vezes o cliente nem via nada e confiava só no designer, e basicamente o projeto seguia e tinha uma surpresa no final. Bom, mas aqui o render é o quê? O render é uma imagem feita através de um software de renderização, portanto, no fundo, modelação 3D. Nós acabamos por simular o que estamos a tentar propor e, no fundo, o espaço que eu estou a falar, seja uma sala, um quarto, a casa inteira, o exterior, etc., é tudo mapeado e, portanto, modelado nestes softwares e são aplicados materiais, são feitas várias escolhas e, no fundo, o que nós escolhemos é tudo aplicado exatamente à imagem, trabalhamos cada material, portanto, cada parâmetro até a nível de software, para depois conseguirmos, no fim, uma imagem o mais próxima possível da realidade daquilo que nós queremos e que nós tínhamos pensado, nós não, o cliente, não é? Nós queremos a nível de conceito e que tínhamos pensado, portanto, para este propósito, ou seja, no fundo é uma pré-visualização do resultado final. E é para o cliente também sentir-se confortável a investir, normalmente são investimentos, não é? Bastante grandes e que as pessoas têm que ter, portanto, noção das suas economias, lá está numa organização, portanto, muito mais fácil assim, e as pessoas acabam, portanto, por ver uma pré-visualização do nosso próprio projeto e é mais fácil para elas perceberem o que é que nós estamos a dizer, não é? No fundo é um bocadinho isso. É assim, é mais fácil para elas, mas também é mais fácil se calhar para vocês, não? Em termos de mostrar qual é o material, porque provavelmente exatamente. Alguns desses desenhos vocês vão ao pormenor, né? Às vezes até da luz, ou então da textura. Não, sempre da luz, sim. Aqui, repara numa coisa, há estes projetos, nem todos os ateliês praticam este tipo de lógica, ok? Existem ateliês que funcionam lindamente apenas com coisas mais simples, por exemplo, existem outra modalidade de apresentação ao cliente, que é, no fundo, uma junção de vários materiais reais, não é? Uma pessoa, imagina, estás a pensar numa madeira específica, tens uma amostra da madeira específica, com o papel de parede específico, etc. E, no fundo, criam-se quadros de ideias, que são os mood boards, lá está, e que também podem transmitir, juntamente com fotografias que podem ou não ter a ver com interiores, isto depois já é uma coisa que podemos falar daqui para a frente, mas são as inspirações do próprio designer e com a explicação das inspirações mais a conjugação com os materiais, dá-se ali uma ideia que o cliente, no fundo, pode perceber também o conceito e é uma coisa lógica. O que acontece é que é muito mais seguro apresentar-lhe algo pensado e renderizado, portanto, passado para 3D, até para nós, porque conseguimos ensaiar muitas das vezes e ver volumetrias sem ter que recorrer, por exemplo, às perspectivas ou etc. E acaba por ser mais intuitivo também para nós percebermos como é que funcionam os volumes no espaço, porque isto no fundo não é só ver em plantas, não é? Exatamente. Márcia, mas isso então quer dizer que tu passas muito tempo do teu dia-a-dia no computador? Sim. Eu passo a maior parte do tempo no meu computador. Infelizmente, para as costas, não, mas infelizmente é uma situação que acontece, mas lá está, isto tem a ver com o processo criativo em si, também não é só ficar no computador, não é? Nós precisamos de receber experiências, precisamos de ver materiais, muitas das vezes vamos a fornecedores ver coleções de mapas de papel de parede, ou o que seja, ou de tecidos, ou de outros materiais, cerâmicas, tudo o que vier é bom
nós conseguirmos receber, no fundo, para termos o máximo de informação possível na nossa biblioteca mental, não é? Para conseguirmos criar conceitos, porque quando nós falamos de design de interiores, há aqui dois pilares que são bastante fortes, não é? Temos aqui, por um lado, a criatividade, não é? Que é o que nos faz, no fundo, ser únicos e ser diferentes uns dos outros, ou não, ou seguir uma determinada linha de pensamento e manter-nos fiéis a isso. E depois temos também aqui a capacidade de nos munirmos de alguma forma de tudo o que faz sentido para nós e sermos também muito autocríticos, quer no nosso trabalho, quer no que nos envolve. Portanto, nós estamos a criar o espaço para outra pessoa. Portanto, nesse sentido, vamos ter que tentar, de alguma forma, conjugar o máximo de coisas possíveis, porque, no fundo, nós estamos a facilitar o trabalho àquela pessoa na própria escolha da casa, não é? Neste caso, de como é que há de mobilar e como é que há de viver, nem sempre é só mobilar, não é? Viver o próprio espaço, não é? Por isso, sim, há um grande trabalho de pesquisa, há um grande trabalho de investigação que pode não ser feito, como é óbvio, só no computador e não deve ser feito só no computador. É muito importante que as pessoas ponham as mãos na massa e percebam realmente os materiais e como é que funcionam uns com os outros. E muitas das vezes isto também passa, portanto, por uma comunicação que à partida umas pessoas não estão a pensar que vão ter, não é? No fundo, somos design de interiores, fazemos tudo no computador, escolhemos tudo sozinhos, não precisamos falar com ninguém. Não. Não. É exatamente o contrário. Interessa-nos bastante falar com o maior número de pessoas ligadas quer à nossa área, quer a outros meios artísticos ou não, nomeadamente, imagina, nós temos que trabalhar com pessoas ligadas aos têxteis, com pessoas ligadas ao mobiliário e às marcenarias, nós temos que, depois mais noutro tipo de projetos, arquiteturas, engenharias, etc. Nós temos que trabalhar sempre a par e passo com estas pessoas. E é importante nós sabermos também que materiais é que elas usam, no fundo, não é? E como é que as coisas se conjugam, quer a nível do, pronto, aqui mais na parte dos mobiliários, etc., mas é toda uma nova aprendizagem que muitas das vezes não é passada a nível de curso de faculdade, etc., mas que nós próprios temos que ser proativos a tentar estar sempre a par do que vai ser desenvolvido nesta área. Isso eu acho que é uma coisa, é como se nunca fosse estanque, percebes? Vais sempre aprendendo coisas e convém que vais fazendo, sim. Olha, Marta, tu também, pronto, porque as pessoas muito ligadas às vezes à questão do design, e a gente já vai ver a diferença entre design e decoração, muitas vezes vão àquelas feiras, não é? Aquelas feiras não só dos tecidos. Tu também vais a esse tipo de feiras, que às vezes também não são só cá em Portugal, às vezes também são fora, não é? Sim, depende aqui um bocadinho dos interesses. Portanto, em Portugal é importante termos noção que as feiras que existem, pelo menos cá em Lisboa, poderiam ser muito melhores, porque o foco poderia ser dado a pequenas empresas que começam a surgir mais ligadas ao tratamento moderno dos próprios materiais tradicionais, e no fundo acaba sempre por ser uma lógica um bocadinho abrangente e globalizada, que não tem tanto aquela, não é que não tenha criatividade e não tenha característica, mas se calhar é uma coisa demasiado global e demasiado generalista. E eu acho que o que acontece lá fora, por exemplo, na Maison et Objet, que eu fui a Paris, que acontece em Paris, em Milão, etc., consegues perceber a grandiosidade de escala dos vários pontos criativos e únicos que são desenvolvidos que são desenvolvidos nos vários países. Porque aquilo, no fundo, é uma exposição de design de interiores e tudo o que esteja, portanto, ligado a isso. A arquitetura, não tem muitos meios de construção, esta da Maison et Objet é mais ligada mesmo à parte dos interiores, mas passa por iluminação, passa, por exemplo, por fragrâncias, que é mais ligado depois à parte conceptual, porque há quem ligue todas as coisas num único conceito e que faça sentido, não é? Então passa não só por um mobiliário, não só pela mostra de tecidos, não só pelas inovações a nível tecnológico, seja de parte de domótica, de coisas que mexem sozinhas, etc., mas também, não é? São sempre novidades tecnológicas, mas também passa por termos noção do que é feito nos outros países. E acho que isso é super importante. Cá em Portugal estamos um bocadinho enfraquecidos nesse sentido, porque temos felizmente, uma grande massificação do ramo, portanto, da parte do mobiliário lá em cima no norte. Felizmente também começam a ser desenvolvidas algumas pequenas empresas mais para baixo, mas no entanto o grande foco sempre vem de lá de cima
e acaba por ser uma coisa recorrente. Então a maior parte das empresas que aparece também é de lá. Pronto, não tem assim tanto impacto o que é feito cá. Eu estou a falar sabe como é que se chama? Intercasa. Acho que é isso que acontece sempre na FIL. Já foi melhor, há anos que é pior, mas pronto, esperemos que um dia venha a ser uma coisa com bastante interesse. Não estou a dizer que não tem interesse, estou a dizer que devem ir para conhecer, mas há que ter sempre uma mente aberta para receber o que vem de fora, porque muitas das vezes é isso que faz a diferença entre pensarmos um bocadinho mais além e ficarmos cá fechados na nossa caixa. E acho que em design de interiores, e dada a evolução do tempo, não é? É sempre necessário estar em cima do acontecimento e acho que isso nos ajuda bastante. Infelizmente, estas feiras têm, no fundo, o acesso a esta feira, a Maison e Objet, é mais para profissionais que já estão dentro da área, portanto, não é uma coisa que se consiga fazer todos os anos, porque também não é nada acessível e digamos que Paris gosta de subir, tal como nos outros sítios, os preços todos nessa altura. Portanto, se é para ir, vão com cabeça, porque não é uma coisa fácil. A não ser, claro, que tenha uma empresa que consiga patrocinar, portanto, essa viagem, e isso então é ótimo e vocês têm que aproveitar e abrir o coração com tudo o que tiverem. Mas sim. Olha, deixa-me só interromper, porque assim, no teu dia-a-dia, desde que o cliente chega ao pé de ti com uma ideia e tu fazes o teu trabalho, tu também vais ou seja, tu acompanhas, ok, tu és designer, mas tu acompanhas até o momento de lá em casa ele ter as coisas, tu desenhaste ou não? Ou essa parte de acompanhamento das coisas já não é para ti? Isso é o término do nosso processo criativo, portanto, nós no fundo, nós fazemos, eu falo por mim, eu quando desenvolvo um projeto, portanto, eu vou desde o pensamento, não é? Desde o que me vai, portanto, cá dentro, passando para papel, passando para imagens 3D, passando para a materialização do próprio conceito, não é? Até ao acompanhamento de todo o desenho que se fizer para o projeto, portanto, nós também desenvolvemos peças de mobiliário específicas para cada projeto, dependendo, pronto, lá está, depois tem a ver com os cursos, mas dependendo das faculdades, há especializações que nos permitem, de alguma maneira, ter conhecimentos técnicos para conseguir desenhar um móvel de nossa autoria e colocá-lo, portanto, dentro de um projeto de nossa autoria, não é? E isto dá-nos verdadeiras vantagens no sentido lá está, da inovação e da própria identidade do projeto que estamos a desenvolver. De qualquer forma, acho que, no fundo, passa assim um bocadinho por aqui, porque estávamos a falar de... Estava a falar se vocês 10 anos também acompanham mesmo... Exatamente, desculpa, não é que eu estava aqui a falar desta... Não é que eu estava a falar desta parte importante de acompanhamento do projeto, precisamente para pegar por aí, porque nós fazemos os desenhos quer do mobiliário, quer da organização do espaço, não é? Portanto, sempre expandido do geral para o particular, mas... fazemos a organização do espaço, vamos ao desenho do mobiliário, vamos à escolha das peças, vamos à escolha das texturas, vamos a próprias temperaturas que podemos, no fundo, incluir no meio desta situação toda. As texturas escolhidas dão-nos também essa vantagem e, como é óbvio, vamos ao final do pormenor, não é? E estamos na entrega da casa ao cliente. No fundo, nós, desde que a casa está vazia até que a casa está completamente completa, não é completamente completa, desculpa a redundância, mas basicamente até ao final do processo, o nosso intuito é, portanto, dar a chave ao cliente e que ele usufrua do espaço com tudo o que tem idealizado e tudo o que tem pensado para aquela zona. Sim, nós fazemos essa parte. Essa parte é no fundo, a cereja no topo do nosso bolo. Olha, e os teus clientes, em relação ao teu trabalho, são mais clientes que te procuram quando vão fazer uma casa e de raiz vão pensando contigo, ou já têm a casa feita e depois a questão do interior é que vão ter contigo? Vou fazer esta pergunta porque eu tenho vários jovens, não é, que estão muito indecisos entre arquitetura, por exemplo, de interiores ou design de interiores, mas a ideia deles é muito reconstruir casas que já existam. Por isso, um designer entra aqui como, ou qual é a diferença entre ti e um arquiteto, ou trabalhas junto, ou como é que é isto? Sim, acima de tudo trabalhamos juntos, não há cá rivalidade, pelo menos aqui deste lado, mas, não estou a brincar, normalmente é um trabalho complementar, não é? O arquiteto, a grande diferença entre o arquiteto e o designer de interiores, neste caso,
é que o arquiteto, a escala a que o arquiteto trabalha é muito diferente da escala que nós trabalhamos. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês imaginarem tipo uma nuvem, o arquiteto pensa na forma da nuvem, ok? E nós atuamos sobre as gotas e sobre tudo o que está dentro da nuvem. Ou seja, no fundo é como se fosse uma composição, não é? Criada por duas partes muitas das vezes quando o projeto assim o exige. Normalmente, ou pelo menos eu falo pela experiência que tenho tido ao longo destes 6, 7 anos, chegam-nos mais casas que já estão, no sentido das casas, primeiro, chegam-nos mais espaços comerciais do que propriamente restauração, hotelaria ou outro tipo de espaços. O grosso da matéria, no fundo, são pessoas que têm casas particulares, seja de férias, seja de segunda habitação, seja de aluguer futuro, etc., que no fundo nos procuram para potencializar essas casas. Depois, relativamente à parte do que nós fazemos sobre a reabilitação dessas casas, obviamente que se for uma casa que está num estado, uma data, portanto, já elevada e que necessita de reabilitação e que a própria estrutura da casa está com necessidades especiais, não somos nós que vamos intervir nessa parte. Essa parte cabe às engenharias e à parte das arquiteturas, que vão estudar, no fundo, os alicerces e o edifício, porque lá está, eles estudam a parte de fora e a estrutura e projetam essa parte à escala, não é? Portanto, a escala deles é exterior, é uma escala maior, no fundo, e nós atuamos num nicho um bocadinho mais limitado, vá. No entanto, se for uma casa que simplesmente tiver ótimo estado, a casa está em bom estado, é só antiga, mas sabemos que as paredes são seguras, etc., e não há grande complicação técnica a nível de estruturas da casa, não é? Nós intervimos nessa parte. Eu posso ter um espaço onde, imagina, uma casa pombalina que tem imensas divisões, não é? Nas casas pombalinas nós tínhamos espaços muito pequeninos. O que acontece hoje em dia em Lisboa? As pessoas pegam nos apartamentos que são, no fundo, apartamentos que já vêm de uma fisionomia diferente, não é? Da arquitetura pombalina, e querem espaços amplos, não é? Muitas das vezes nós temos que partir paredes e nós temos, no fundo, que avaliar a situação, se pode-se partir, se não se pode partir, sempre que tínhamos dúvidas, falar com as especificações, seja arquitetura, seja engenharia civil, mas nós atuamos no interior. Ok, no fundo podemos, a parte do exterior que complementa o interior, nós também trabalhamos, mas o nosso intuito é trabalhar o interior, o intuito do arquiteto é trabalhar o exterior numa escala maior. E aqui é um bocadinho a simbiose dos dois trabalhos, não é? No fundo, um projeto acaba por ser isso, e quando se toca à reabilitação, é sempre necessário perceber as estruturas da casa e as necessidades da casa. Portanto, nós vamos intervir no interior, sim, para, no fundo, criar uma ambiência nova, mas sempre com certezas e alicerces pegados na arquitetura e na engenharia civil. Portanto, temos sempre aqui que nos compensar uns aos outros. Quer dizer que no teu ateliê tu tens colegas também de áreas diferentes? Tens engenheiros, tens arquitetos, ou nem por isso? Sim, sim. Nós tivemos engenharias, sim, tivemos uma engenheira civil e agora temos uma arquiteta que no fundo ela faz a parte do design de interiores porque acabou por se especificar um bocadinho mais nesta parte, mas ela é arquiteta, lá está, temos a vantagem que temos lá a trabalhar nesta área interior, porque ela escolheu e no fundo conseguiu ter competências técnicas para o fazer, não é? Mas é uma mais-valia para nós porque cada vez que existem estas dúvidas, seja de estruturas, seja de alicerces, nós temos uma arquiteta para tirar as dúvidas e para no fundo nos certificar que a obra vai correr pelo melhor e que não vai cair nada em cima de nós, não é? Ok. Olha, eu vou-te fazer outra pergunta que às vezes também me fazem alguns jovens, que é qual é a diferença entre ser decorador e ser designer? Ok, pronto. Então aqui chegamos à grande dúvida, não é? Acho que acho que é o normal quando todos procuramos alguma coisa sobre esta área, fica sempre esta dúvida no ar, que é um bocadinho normal, porque há que entender que da mesma maneira que um arquiteto trabalha uma escala, o designer de interiores trabalha a outra escala e o decorador ainda noutra escala, ok? Como é que eu posso desmistificar aqui isto para vocês perceberem de uma forma um bocadinho mais clara? É assim,
um designer de interiores acaba por ter uma formação, portanto, específica, não é? Que lhe dá munições técnicas a pontos de desenvolver o espaço, seja a nível de materiais, seja muitas das vezes a nível de pequenas estruturas, como portas, janelas, partir coisas, etc. Seja a nível de estudo luminotécnico. O que é que eu quero dizer com isto? O estudo da luz no próprio espaço, quer a nível de luz natural, quer necessidades de luz, portanto, que sejam neste caso artificiais. Ou seja, temos também a situação de termos que ter noção técnica por parte, imagina, de uma casa de banho, canalizações, movimentações, a função dos próprios materiais e das próprias coisas, quer, por exemplo, nas cozinhas também. Ou seja, existem vários tipos de conhecimentos técnicos que estão acartados à figura do designer de interiores no global. Ou seja, o designer de interiores vai desde o conceito à parte técnica, passando depois pelos pequenos detalhes, ok? E paramos aqui nos pequenos detalhes, porquê? Porque o decorador, o que é que faz? É uma pessoa que não necessita de formação específica, licenciatura, não é? Quando eu falo de formação específica, é licenciatura. Não necessita de uma licenciatura na área, portanto, neste caso, do design de interiores, mas que ao longo da sua vida ou do seu percurso até então desenvolveu algum tipo de valor estético, não é? No fundo, de gosto pessoal e de bom senso, e consegue fazer conjugações de materiais, no fundo. Não é uma pessoa que tenha depois aquelas especificações técnicas que é necessário num designer de interiores. Ou seja, é como se a decoração fosse uma disciplina dentro do trabalho global do designer de interiores. Obviamente que o design de interiores passa sempre um bocadinho por decoração. Um bocadinho não, é uma voz bastante ativa até. Porque no fundo é o que nos dá o blush final no próprio projeto, não é? No fundo é isso que vai criar, de alguma forma, uma proximidade maior com o cliente, porque também é nesse ponto que ele inicialmente se pode focar, não é? E aqui é importante relembrar esta parte, que a decoração é uma coisa que, no fundo, pode ser complementar, mas que é um valor estético, que eu posso ter, tu podes ter um gosto mais acentuado ou um determinado senso estético, não é? E que te permita a ti ir a determinadas lojas e fazer conjugações específicas com cortinas, almofadas, etc. O designer de interiores não passa por isso, sendo que tem que passar por isso em alguma fase do processo, ok? É um processo, não é única e exclusivamente esse campo de intervenção. É todo um englobar de várias situações que resultam num final, e a decoração é uma coisa só de conjugação estética, no fundo, que cria também uma ambiência, como é óbvio, mas lá está, são conjugações que são baseadas em senso estético e crítico de cada um, que pode ter ou não mais sentido crítico nesse aspecto, percebes? É uma situação que pode ser desenvolvida por qualquer um de nós sem qualquer tipo de licenciatura, vá. É preciso ter um bocadinho de... Como é que se diz? É o olho crítico. Exatamente, é um bocadinho diferente. Olha, e diz-me uma coisa, pronto, eu não vou perder aqui a oportunidade, porque assim, eu ajudo os jovens a irem para determinados cursos, e a razão que estás aqui é porque alguns são muito interessados nesta área, até a arquitetura, a design de interiores. Agora estamos aqui com um problema, não é? Porque eu convidei-te, tudo bem, mas a tua formação na escola já não é possível. Infelizmente a minha escola já não funciona, portanto foi uma escola que teve um grande peso em Portugal nesta área, porque abriu a sua licenciatura em artes decorativas, salvo erro, em 1990, e acaba por ser o grande foco da escola clássica em Portugal das artes decorativas. Eu andei na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. O que acontece é que, pronto, dada toda a polémica conhecida por todos nós, a faculdade também se viu obrigada a fechar portas, infelizmente, perderam-se profissionais bastante qualificados e perdeu-se, no fundo, uma família. No fundo, aquela escola transmitia um bocadinho isso. Como era uma escola um bocadinho pequena, um bocadinho a favor, não é? Era mesmo pequena,
tinha apenas 2 licenciaturas, a licenciatura em Design de Interiores, neste caso em Artes Decorativas, e a licenciatura em Conservação e Restauro. Então isso fazia com que fôssemos poucos alunos, mas que no fundo, a nossa interação entre uns e outros fosse muito próxima, quer dos próprios colegas, quer do corpo docente, ou seja, criámos ligação também com os professores de uma outra forma. Então eu gostava bastante de que isto voltasse um dia a surgir de novo, porque foi uma escola que deu umas valências que eu neste momento não consigo identificar noutro tipo de escolas, porque é uma escola que também nos deu algum amor pelo que é tradicional português, algum respeito pelos mestres e pelas oficinas e pelos artesãos, não é? Artesãos, e que no fundo foi uma escola que nos passou que nem tudo o que é moderno e nem tudo o que é rápido e nem tudo, não é? É a única via de pensamento. Nós temos também, temos sempre o nosso passado às costas, no fundo, aqui a nível de mobiliário de interiores, porque nós temos uma grande... A escola, neste momento, para terem uma noção e se quiserem conhecer um bocadinho também, existe o museu da Fundação Carlos Espírito Santo, que é nas Portas do Sol, em Lisboa, portanto, um bocadinho acima da Sé, e é um museu onde no fundo mostra o trabalho árduo e o trabalho mestre, é uma mestria de trabalho mesmo, que vários artesãos portugueses desenvolveram ao longo de todos os anos e que até hoje ainda mantêm a mesma técnica de construção. Isto o que é que me deu? Deu-me bases para perceber o que é o antigo, o que é que pode se tornar no novo, mas não esquecendo as raízes, que acho que isso é bastante importante para todos. Agora, relativamente ao meu curso, neste momento, cá em Portugal, o que é que podemos ter a nível de oferta de ensino, não é? Eu sei que existem várias escolas, portanto, de especializações, não é? E uma pessoa pode querer ir para uma especialização, tu podes tirar um curso em arquitetura, normal, e querer se especificar em interiores. E então existem várias escolas que têm essas valências e que no fundo acabam por ser um bom input e é uma coisa bastante interessante. Eu própria fui a uma dessas escolas mesmo antes de fazer a licenciatura, mas eu pronto, foi um caso à parte, mas foi para ter a certeza que era isto que eu queria. E no fundo eu fui fazer um ano de especialização ao mesmo tempo que estava a fazer o meu 12º ano na Lisbon School of Design, exatamente. E foi isso também que me fez experimentar um bocadinho do que era realmente o defender um projeto de design de interiores, porque eu estava numa turma em que eu era a mais nova, eu não tinha licenciatura alguma e todos os meus colegas já eram licenciados ou trabalhavam na área há mais de 2, 3 anos. Então fazia com que eu, não sabendo de nada, tivesse que de alguma forma expor a minha maneira de pensar a pessoas que já estavam na área. E isso ajudou-me bastante porque consegui perceber vários pontos de vista e também consegui limar algumas arestas para, no fundo, fazer ou estudar da forma que queria. Infelizmente, a Escola Superior de Artes Decorativas já não existe, mas a LSD, felizmente, existe e podem recorrer a ela, portanto, nos cursos de especificação, caso queiram ir para uma licenciatura. Então, eu sei que existem pelo menos 2 faculdades que estão bastante fortes a nível de programa, e eu por acaso estive a ver os programas só no sentido de tentar perceber até que ponto é que ainda tinham alguma coisa a ver com o que eu estudei, porque entretanto o mundo avança, não é? Não, a sério, por exemplo, uma coisa importante que eu vi foi que já são inseridas técnicas de, lá está, modelação 3D em vários cursos, ok? Então, no meu ano não, no meu ano foi totalmente autodidata, tentei perceber como é que funcionavam os programas, na faculdade deram-nos tipo 1 ou 2 luzes sobre as coisas, mas não tínhamos que detalhar muito. No ano a seguir veio o boom dos 3Ds e toda a gente estava a fazer 3Ds e tivemos que aprender. Portanto, é uma mais-valia que existam faculdades que já tenham isto no pacote, não é? No fundo, no conjunto de aulas e no conjunto de disciplinas, sim. Pronto, eu sei que a ESAD em Matosinhos, portanto a Escola Superior de Arte e Design, tem muito bom plano disciplinar, ela funciona bem nesse sentido e vi algumas disciplinas que eu própria também dei na minha faculdade, então foi por aí que eu me baseei, não conhecendo alguém que lá tivesse andado, mas no fundo
fazendo aqui um bocadinho o papel crítico do que é que pode ser o programa de ensino, portanto, apresentado agora com o programa de ensino que eu tinha, que era uma grande carga horária, ainda por cima foi aquela história do Tratado de Bolonha, etc, etc, acabar as licenciaturas com os mestrados integrados, então houve ali uma compilação muito grande a nível de disciplinas, que, no fundo, eu estava à procura nas outras faculdades para vos poder dizer também. A ESAD de Matosinhos, então, oferece um muito bom programa disciplinar. Eu estou a dizer isto, mas ninguém me pagou patrocínio, vê lá. Depois vamos falar com eles. Mas pronto, a ESAD de Matosinhos, não, estou a brincar, a ESAD de Matosinhos acho que realmente funciona. Temos, portanto, a Faculdade de Arquitetura é o grande pilar da arquitetura, não é? E no fundo existem aqui, dentro da Faculdade de Arquitetura, um curso com especialização de interiores. O que é que isto quer dizer? Eles têm uma formação, acho, não tenho a certeza, mas acho que é até ao terceiro ano, como se fosse arquitetura geral, e depois o quarto e o quinto ano já aparecem com o início teórico dos interiores no quarto ano, e no quinto ano a parte mais prática, portanto, dos interiores. E eu acho que isto é um bom curso, é uma mais-valia, porque no fundo ficamos com as especificações técnicas da arquitetura que nos ajudam, não é? E ficamos, no fundo, com o lado, a prática e especialização, nunca abandonando a ideia de que nós temos que ser autodidatas e ir sempre procurar por nós. Sempre. Fora fundamentalismos de faculdades ou não, nós temos sempre que fazer o nosso trabalho de pesquisa própria, porque só assim é que nós também começamos a reconhecer onde é que podemos ser diferentes dos outros, e isso é um marco importante. Depois, existe também o Instituto Politécnico de Castelo Branco, Sim. Que eu sei que também tem uma licenciatura em Design de Interiores, que na altura, eu quando me candidatei para a minha faculdade, eu tive para ir para lá. Isto porquê? Porque eu acho, e tenho também, neste momento, tenho uma colega que também andou lá, que a licenciatura em Design de Interiores, ela puxa um bocadinho também para a parte do equipamento. E o que é que isto quer dizer? A parte que eu estava a falar há pouco do desenho dos móveis e de tudo que engloba o próprio desenvolver do conceito do projeto. E eu acho que acaba por ser bastante complexo o curso, porque tens a parte prática, tens a parte técnica, tens a parte no fundo, do tratamento dos próprios materiais a nível de equipamentos que vais desenvolver, não é? E tens ainda, eu acho que, salvo erro, no primeiro ano, tens noções de fotografia, que é muito importante, porque nós depois, quando fazemos estas imagens 3D, nós muitas das vezes não temos noção, e é importante termos noções fotográficas para tentarmos entender qual é o melhor ângulo para se colocarem as coisas semelhantes à realidade, não é? Porque muitas das vezes, eu lembro-me que na faculdade, os primeiros renders, as primeiras imagens 3D que eu fazia, eu muitas das vezes fazia a imagem como se estivesse colada no teto. Ou seja, não, a sério, porque eu queria era ver o espaço todo. Então, se desse o espaço todo, tudo bem, mas depois, quando uma pessoa ia a ver, eu pensava, mas isto não é real. Porque até estas medidas, estas coisas que me parecem tipo, ter muito espaço, não é? Podem não ter, e pode não ser isto porque eu não estou no sítio correto. Então, é importante colocar-nos a nós no espaço e percebermos também todas as formas e todas as volumetrias. E a fotografia ajuda-nos também nesse sentido, na minha opinião. Depois, acho que de equipamento, acho que também há nas Belas Artes, salvo erro, só de equipamento. Bem, dá para fazer uma pesquisa. As meus colegas, o que é que eles achavam? Porque, imagina, eu andei numa faculdade que já não existe, portanto, eu agora estava a dizer, amigos, olha, ainda bem que quero ir para design de interior, mas olha, não há mais faculdade, portanto, agora tivesse aí. Não dá, não é? Uma pessoa tem que arranjar aqui soluções e, no fundo, lá está, estou habituada a arranjar soluções e pesquisar pelos outros. Exatamente. Espetáculo. Ok, então, mas é assim, neste momento no ateliê que tu estás, em termos de designer mesmo de interiores, és a única pessoa ou tens mais colegas? Não, nós éramos 5, entretanto fomos tomando outras lógicas de pensamento e fomos saindo e entrando. Neste momento somos 2 designers de interiores e uma arquiteta por parte do departamento de design, por exemplo, não é? Só para terem uma escala global do que é que implica um ateliê. Um ateliê não é só criativos, ok? Um ateliê não é só cabeças pensantes. Não, a sério. Nós, no fundo, somos, imaginem, o carvão do comboio, não é? Se é que se pode dizer isso, mas nós não somos só nós.
existe a parte de gestão dos próprios processos e dos próprios clientes, existe a parte do marketing, existe a parte da comunicação e das relações públicas que temos que ter diariamente, quer com os fornecedores. Os fornecedores somos mais nós, os designers, mas com os próprios clientes. Existe a parte portanto, de relações públicas, existe a parte de orçamentos, existe a parte contabilística, ou seja, existe aqui várias coisas a acontecer num ateliê. E lá está, parte um bocadinho daquilo que eu estava a falar há pouco. Nós temos que saber desenhar um móvel, como temos que saber que espaço é que ele ocupa, qual é a relação dele com a pessoa que coabita o espaço, não é? Temos que saber como é que o próprio móvel é construído, temos que falar com pessoas de marcenaria, temos que saber pormenores técnicos, ou seja, isto é uma área que no fundo mexe com falar com muita gente. Não ter medo de perguntar as coisas mais estapafúrdias que nos possam vir à cabeça, porque é só com essa base que nós dia a dia vamos subindo de graus e vamos percebendo como é que as coisas realmente funcionam. E eu acho que é isso, acho que é não ter medo nenhum de falar com pessoas que não sejam da nossa área, mas sempre na perspectiva de querer aprender mais, porque é isso que nos move. Olha, deixa-me só aqui fazer à parte, porque tu já falaste, aliás, nós já pus aí o nome da LSD. Nos diz? Falo imenso. Não, isso é bom, é sinal que tu fazes mesmo no teu dia-a-dia, comunicas com muita gente. Olha, mas disseste uma coisa muito importante, que é uma das coisas que nós psicólogos estamos sempre a referir quando as pessoas estão por exemplo, quem está no secundário, deve-se mesmo explorar o que está a pensar fazer. E tu tomaste uma decisão, foi no teu 12º, certo? Que tu foste, de facto, para a Lisbon School of Design, certo? Ou foi 11º? Sim, eu no 12º fui para a Lisbon School of Design. A decisão de querer ser designer de interiores não foi no 12º, já foi uma coisa que veio do 8º ano, no meu colégio, não, a sério, no meu colégio, quando uma professora a nossa professora de desenho, que era arquiteta de interiores, ela no fundo seguiu a via do ensino, mas a formação dela era a arquitetura de interiores, e ela no fundo começou a mostrar-me um bocadinho do que era trabalhar em espaços. E eu quando estava no 8º ano, recebi o meu primeiro programa para conseguir fazer plantas, o AutoCAD. A minha professora decidiu presentear-me com isso, e no fundo foi a partir daí que se foi crescendo o bichinho de tentar perceber como é que as coisas funcionavam, tentar pesquisar pormenores técnicos, imaginar que aquilo era mesmo real. Pronto, foi um bocadinho a partir daí. Fui desenvolvendo, depois no 12º tive a oportunidade portanto, de ingressar nesta escola de especialização, e isso foi no fundo uma confirmação para mim do que é que poderia ser o meu dia-a-dia. No fundo, como vocês estão agora a ter esta apresentação, eu não conhecia ninguém na área, a não ser a minha professora, e não tinha muito contacto com o que é que estava no mundo exterior e o que é que me esperava. Então decidi ir procurar isso num sítio onde houvessem pessoas que já tivessem passado por isso. Pronto, acho que foi isso. E pronto, apesar de tu já teres uma ideia do que é que querias, valeu a pena a experiência que tu passaste, certo? Sim, valeu muito a pena, porque foi que eu comecei a ter noção. Acho que é isso, a ter noção do que é que implica pensar num espaço. Porque tu estavas a dizer, agora atualmente os planos, é evidente, das faculdades mudaram e agora aquilo que tu aprendeste na LSD, neste momento nas escolas, no ensino superior, também já existe. Sim. Mas tu achas importante um jovem do secundário, se puder passar por uma experiência como tu passaste? Sim, acho extremamente importante quando há essa possibilidade, acho que é importante. Acho que se pudermos fazer isso, se pudermos ter um máximo de certezas, ou no fundo um máximo de informações que nos deem a certeza que é isto que nós queremos seguir, seja para design de interiores ou seja para outra área qualquer, acho que é sempre importante investir naquilo que realmente vocês sentem que querem fazer, porque vocês têm que ter noção que estão a escolher uma coisa para o resto da vossa vida. E se vocês passam o resto da vossa vida, a maior parte das horas da vossa vida, a fazer alguma coisa que não é assim tão bom, que vocês não gostam assim tanto, que afinal não queriam, é sempre melhor ter a certeza primeiro, não é? E no fundo explorar, sem medos, tipo, não interessa, pode não correr bem, não podem perceber que não era aquilo, mas ao menos experimentaram, não é? E acho que isso aí não se perde nada. Do que depois virem-se a arrepender de não terem tirado o curso que queriam, não é? Olha, temos perguntas, aliás, vou pôr-te aqui a pergunta. A querida fez aqui uma pergunta.
relativamente a fazer um curso profissional? É assim, na minha opinião, há vantagem em fazer licenciatura, lá está, vem um bocadinho das especificações técnicas e do conhecimento que nos é passado por parte das disciplinas de um programa de licenciatura. O curso profissional deu-me algumas valências, deu-me algumas noções, lá está, mas não me deu toda a parte teórica e prática que acarreta uma licenciatura. É sempre importante, quanto mais informação melhor, porque nós temos que estar seguros daquilo que estamos a fazer e, no fundo, acho que a licenciatura, a meu ver, nos dá mais segurança nesse sentido do que simplesmente o curso profissional. Ok, mas obrigado, Margarida, e obrigado, Cristina, por estarem aqui. Eu não vos disse olá, aqui também no Instagram, obrigado por vocês aí por estarem, e aproveitem a fazer perguntas aqui à Márcia, está bem? Porque às vezes vocês fazem perguntas a mim nestas áreas e eu não sei assim tudo, não é? Mas pronto, mas deixa-me ver que também te queria fazer aqui uma pergunta que era... uma pergunta que eu te vou fazer, porque é aquela que os pais, né, quando eu tenho jovens de 9º ano a escolher para o 10º, é sempre Pai Jesus que ele vai escolher artes visuais. Não me lembro no teu caso se tu também tiveste este tipo de comentário, ou se tu, como tu disseste desde o 8º, já falavas disto, foi uma coisa super natural chegar a casa e ter, bem pai, vou para artes visuais. Ou não? Conta lá, como é que foi? Não, isso é assim, isto para mim sempre foi uma verdade, sempre foi uma verdade, não havia outra maneira de pensar, poderia eventualmente agora, que já passei pelo processo, eventualmente ter interesse por outro tipo de áreas, ok? Porque lá está, nós depois vamos alimentando este gosto pela curiosidade e pelo conhecimento constante e há uma data de novas coisas e novos interesses que se vão desenvolvendo, não é? No meu caso sempre foi uma coisa que toda a gente sabia que ia acontecer, porque eu dizia, tipo, não há como. A minha mãe, por exemplo, queria que eu fosse para enfermeira, eu simplesmente não gostava muito de sangue, então também não ia dar. Portanto, à partida ela perdeu logo ali a esperança. Pronto, a farmácia não, se calhar não vai acontecer também porque tem a ver com... Não, pronto. Então, à partida já sabiam que eu ia para esta área e não foi um choque. Sim, obviamente que tiveram medo, no sentido de ser uma coisa que eles próprios não conheciam, lá está, eu não tenho assim pessoas na família ligadas a esta área, então é sempre normal ter-se medo do desconhecido, não é? Então acaba por ser perfeitamente compreensível esse tipo de pensamento. Agora, como é que eu posso descansar as pessoas? Não, é verdade. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter noção do que é que está à nossa volta. E agora que parámos um bocadinho durante esta situação toda do Covid, não é? E conseguimos perder mais tempo, perder tempo não, ganhar tempo a observar o que está à nossa volta, conseguimos perceber o papel extremamente importante que o design e que as próprias especificações, quer a nível de todo tipo de designs, ok, seja gráfico, seja design de interiores, seja design de mobiliário, neste caso de equipamento, design de comunicação, tudo isto, não é, conjugado, todos os meios artísticos conjugados, dão-nos hoje uma amplitude gigantesca sobre o nosso próprio modo de vida, porque sem eles não havia entretenimento, não havia, percebem, tudo que está à nossa volta, não havia espaços criados com normas de segurança, não havia imagens de marcas pensadas que ficam na cabeça durante não sei quanto tempo, ou seja, nós temos um papel mesmo estonteante neste desenvolvimento, portanto, do processo até a nível de sociedade. E acho que é importante deixarmos de ter medo, porque da mesma maneira que um jornalista é importante para passar uma mensagem na televisão, não é? Ou para passar uma mensagem seja na televisão, seja a nível de escrita, não é? É importante passar informações e passar notícias. Essas notícias são um meio de comunicação entre as várias pessoas. Nós também usamos um meio de comunicação de vários produtos e de várias vivências. Ou seja, no fundo, o design é extremamente importante e tem muitas saídas. Isto é isso que eu vos quero dizer. Seja a nível de comunicação, seja a nível de gráfico, seja a nível de internet, sites, etc., seja a nível de imagens de marcas, etc., seja a nível de interiores, onde temos os restaurantes, os hotéis, todos os espaços, tudo o que está à vossa volta, as lojas, os centros comerciais, os hospitais, isto são tudo coisas que são trabalhadas por alguém. E esse alguém muitas das vezes está ligado ao meio artístico.
Obviamente que depois temos aqui as outras artes, não é? Vamos para as artes performativas e isto já são outras coisas aplicadas, não tanto à parte material, mas à parte um bocadinho interior, no fundo, que o artista quer mostrar e que também faz parte, lá está, de uma mensagem que é passada à sociedade. Portanto, nós temos que ter aqui, desmistificar aqui um bocadinho o medo que se tem das artes, porque as artes são e sempre foram, desde a nossa história, desde sempre, um grande marco na própria evolução da sociedade. Portanto, pais, não tenham medo, a sério. Da mesma maneira que há pessoal em gestão, há muita gente em arquitetura, há muita gente em design, há muita gente em enfermagem, há muita gente em todo lado, todos nós somos precisos e todos nós temos o nosso papel, no fundo. Portanto, não há que ter medo. Nós temos de terminar, mas diz-me uma coisa, porque também tu foste uma jovem, é assim, vou dizer que é diferente, tu acabaste o teu curso e não demoraste muito tempo a encontrar o teu local de trabalho. O que é que te diferenciou, se calhar de outros colegas teus ou não, a conseguires de imediato logo emprego? Olha, eu acho que aqui falamos um bocadinho com a base, no fundo, da sorte, porque nós, como é óbvio, sim, eu acho que sim, porque assim, eu saí da faculdade e fui encaminhada por uma colega, por uma professora minha da faculdade para ir, portanto, fazer um estágio. Eu fui para esse estágio nessa empresa e lá está, eu tive que tomar a decisão de sair dessa empresa, porque tinha tido um estágio de 3 meses onde não era basicamente devidamente, como é que eu ia te explicar isto? Reconhecida, ok? Era um estágio, no entanto não era remunerado e o material que tinha que ser usado era nosso e havia algum desrespeito até para com o trabalho dos estagiários. E isto é uma realidade. E eu tive que tomar uma posição e abandonar uma situação que poderia, para muita gente, ser uma situação favorável, porque sim, tem emprego ou sim está no estágio, mas nós temos que ser fiéis a nós mesmos e, no fundo, a parte profissional dói um bocadinho nesse sentido de nós temos que tomar decisões, não é? Pronto, e tive que sair. Entretanto, depois disso fui a novas entrevistas, muitas delas sem resposta, eu não tinha portfólio por aí além, porque tinha estado 2 ou 3 meses no outro trabalho e tinha só o portfólio da faculdade, ou seja, isto no fundo vem aqui um bocadinho como aquela experiência que todos nós temos de, ok, vamos mandar CVs e vamos mandar portfólios e investir tudo, e vamos levar com uma data de nãos, e vamos levar com uma data de já não precisamos de ninguém, ou de candidaturas espontâneas de quando precisarmos depois dizemos, óbvio, mas isto é assim em todo o lado, não é? Até cair algum que no fundo diz, olhem, eu quero trabalhar contigo, eu quero apostar em ti, bora experimentar, etc. E eu fui, foi isso que aconteceu, ao fim de, eu salvo erro, acho que foram 6 ou 7 coisas que eu tinha mandado, tive a sorte de me responder, e no fundo, na altura até lembro-me de ter ido eu e outra colega minha da faculdade, portanto nós fomos as duas às entrevistas e eles precisavam de 2 pessoas e ficámos as duas. Portanto, bom. Sim. Pronto, então estou lá desde então. Foi uma opção que eu tomei, estar lá há 6 anos, estou a trabalhar neste ateliê há 6 anos, e é uma opção minha. Obviamente que se de hoje para amanhã eu decidir fazer um registro diferente, como inicialmente na conversa eu estava a explicar, de ter uma coisa pessoal, a qualquer momento podemos fazer isso, mas acho que é extremamente importante passarmos por a experiência de ateliê, porque é no fundo o que nos dá um bocadinho a visão de como é que funciona o meio e o que é necessário e o que é que isso implica. O contacto com os fornecedores e o desenvolvimento do próprio processo criativo, nós só vamos conhecer quando estivermos fora da faculdade e quando começarmos a meter mesmo as mãos na massa e irmos à raiz do que é que nós próprios queremos apresentar ao cliente. Portanto, acho que é importante termos a segurança de uma ateliê por trás no início. Agora é assim, depois disso, amigos, depois disso vem o mundo, pronto. Exatamente. Olha, só para terminar, já estavas a dizer, em termos futuros, o teu objetivo poderá passar eventualmente por fazeres outras coisas, não é? Porque também já falaste aqui com o designer, tem tanta coisa para poder ir, é uma coisa fixa, não é? Mas só para terminarmos, olhando para o teu percurso, achas que poderias ter feito alguma coisa assim de diferente, que teria sido uma mais-valia para ti hoje enquanto designer, ou achas que a maneira como foste caminhando foi excelente? Eu acho que não é questão de fazer alguma coisa diferente, acho que podemos sempre acrescentar coisas ao processo.
porque depois de percebermos que já passamos por determinadas etapas, acaba por ser mais fácil para nós percebermos que poderíamos ter tido outras coisas pelo meio que eram uma mais-valia para nós. Se me perguntares o que é que eu gostava de desenvolver mais agora, imagina, como tirei o curso de especialização, se eu tivesse a oportunidade de me especializar noutro tipo de coisas neste momento a nível profissional, já não digo a nível de especificação de um curso qualquer, mas sendo uma vertente onde eu gostava de apostar mais, há aqui vários focos. Eu sempre gostei de teatro, então eu gostava muito de chegar próximo do que é que implica a cenografia, por exemplo. E a cenografia também está ligada ao design de interiores, não é? E no fundo temos aqui a par e passo coisas que à partida podem não ter a ver, mas que o designer de interiores também pode desenvolver essa vertente da cenografia, porque está a criar, no fundo, um englobar, não é? Tipo um cenário para determinada ação, que no fundo é uma experiência de espaço. Portanto, por exemplo, cenografia, gostava muito de me ter especificado mais a nível hoteleiro e a nível de restauração, porque sempre foi esse o meu foco. A nível de processo, quando estava na faculdade, era isso que eu me imaginava a fazer, não só casas de habitação particular, mas eu tinha uma grande ânsia e ainda tenho, hoje em dia, cada vez que me surge um projeto de restauração ou de hotelaria. Isso para mim é das coisas que, para além, eu gosto muito de fazer habitação, como é óbvio, mas acho que era por aí que eu tinha mais coisas para aprender, percebes? E depois, não sei, parte do turismo tem muita coisa para oferecer. Até conjugado com esta parte do design de interior. Eu não me deve estar a ver, porque entretanto a net foi outra vez aqui aos já estou a ver. A ver, ok. Olha, mas nós vamos terminar, porque já passou uma hora, não é? Olha, queria te agradecer imenso. Não sei se alguém queira fazer mais perguntas. Aqui a. Deixa cá ver. Rápido desta vez. Não, a Margarida só agradeceu a tua resposta. E não há aqui, pronto, e não há aqui mais nenhuma pergunta também que queiram fazer. Por isso, olha, agradeço imenso, Márcia, por este bocadinho. Obrigado porque até fizeste trabalho de casa, tu ainda foste ver aí quais eram as escolas, tanto espetáculo. Muito obrigada. Está bem. É para ajudar as pessoas, não é? É para isso que cá estamos todos. Exatamente. Olha, muito obrigado, muitas felicidades, que tu consigas concretizar aquilo que tu mais desejas, está bem? E quem sabe a gente marca aqui um encontro daqui a uns tempos para tu contares o que é que vai, o que é que andas a fazer, está bem? Nunca sabe. Nunca sabe. Olha, então vá. Ninguém sabe. Beijinhos. Exatamente. Tchau, Márcia, obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. E pronto, e cá estamos nós aqui a terminar mais uma entrevista espetacular, né, de uma jovem profissional, como vocês viram. E quem estava aqui indeciso entre design e arquitetura, ou quem estava indeciso nas artes, vocês já perceberam que de facto artes é um mundo com grandes possibilidades. Aliás, houve uma vez, já não lembro há quanto tempo, eu fui a Londres visitar algumas universidades inglesas, e de facto alguns dos professores que estavam a falar, eles de facto perguntaram-nos até, vocês sabem neste momento quais são as profissões novas que estão a surgir no mercado? E pronto, nós ficámos a pensar o que é que seria, não é? A parte das engenharias e tal, que é normalmente o raciocínio que nós quase todos fazemos, mas de facto está a surgir imensas profissões novas ligadas às artes e às tecnologias. Ok, já voltei. Esperem. Pronto, mas vou-me despedir, já percebi. A net está-me a ajudar a dizer adeus a vocês, mas queria dizer isso, ok? Que em termos de saídas profissionais, nós sabemos que vai haver, e está a haver, um boom de profissões novas, e dentro das artes, e quem gosta de que se for esta a opção de facto que fiz, não há que ter medo, está bem? Por isso, olhem, tudo bom. Voltamos na terça-feira com uma nova entrevista excepcional, vocês não vão querer perder. Portanto, nós vamos ter, de facto, alguém que é empreendedor, mas também é de engenharia biomédica. Portanto, a entrevista dele então daria pano para mangas, porque falar de empreendedorismo e falar de engenharia biomédica, eu acho que até são duas entrevistas em separado, mas é só uma pessoa, por isso não percam. Também terça-feira temos aqui um lugar marcado então às 21 horas, está bem? Portanto, tudo bom para vós, fiquem bem, está bem? E até
então até terça, tá? Ok.